Bom dia, primeira série, tudo bem? Então, nós estamos estudando sobre a hidrosfera e hoje vamos falar sobre as águas oceânicas, que é o conteúdo das páginas 49 a 54 da apostila. Então, quem queira acompanhar pela apostila, este conteúdo que vai ser explanado está entre as páginas 49 a 54, ok? Então, como visto, as águas do oceano representam 97,5% do volume total de água que existe no planeta. Então, elas recobrem mais de 70% da superfície da Terra. Por isso, nosso planeta é chamado de planeta azul. Por quê? Porque 70% da superfície da Terra, mais de 70%, está recoberta por água. E as águas oceânicas são extremamente importantes. Por quê? Porque elas influenciam as temperaturas, a umidade atmosférica, elas absorvem, elas retêm calor, elas efetuam troca de calor, água, energia e gases com a atmosfera e a litosfera. Então, as águas oceânicas, elas são muito importantes. E como já é de conhecimento de vocês, as águas oceânicas foram regionalmente individualizadas em Oceano Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. Então, esses são os oceanos que nós temos: Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico, ok? Tipos de marés. Bom, apesar dos termos oceano e mar muitas vezes serem utilizados como sinônimos, existem entre eles diferenças. Então, mar e oceano são termos diferentes. Os oceanos, eles ocupam grandes extensões e eles acabam envolvendo as massas continentais, Eles acabam envolvendo os continentes. Já os mares, eles vão ocupar áreas mais reduzidas. E os mares, eles localizam-se entre os limites continentais, considerados partes do oceano. Os mares, eles fazem parte do oceano. Os mares, eles também têm outra característica que os difere dos oceanos. Qual? A profundidade. A profundidade vai ser menor e vai ter maiores variações de densidade e de temperatura do que os oceanos. Ou seja, os mares, eles correspondem às porções dos oceanos mais próximas aos continentes, certo? E de acordo com a sua disposição no espaço, os mares podem ser classificados em abertos, em interiores e fechados. Então, existem essas três classificações de mares. Vamos observar como são as características de cada. Então, abertos ou costeiros, podem ser chamados de abertos ou costeiros. São encontrados ao longo das regiões costeiras e apresentam ampla comunicação com os oceanos. Então, quando o acesso ao oceano ele é bem amplo. Então, são mares abertos: o Mar das Antilhas, Mar do Norte, Mar Arábico, o Mar da China e o Mar do Japão. São considerados mares abertos. Agora vejam ali os mares interiores, também podem ser chamados de mediterrâneos ou também continentais. Então, são aqueles onde se encontram no interior do continente, mantendo comunicação com os oceanos através de pequenas aberturas. Essas aberturas, elas são chamadas de estreitos ou canais. Então, quando a comunicação com o oceano se dá por meio de um ou mais canais ou estreitos. São mares interiores: o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Mar Negro. E a terceira categoria de mares são os fechados ou isolados.
Então, os fechados ou isolados são aqueles que não mantêm nenhuma comunicação com os oceanos ou com outros mares. Por estarem completamente isolados dos oceanos, por isso esse nome, esses mares são bastante influenciados pelas características das áreas continentais em que eles se encontram. Então, por exemplo, os mares fechados que nós temos é o Mar Cáspio, o Mar da Aral e o Mar Morto. São exemplos de mares fechados, ok? Então, não esqueçam essas 3 categorias de mares que nós vamos ter. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a dinâmica das águas oceânicas. Bom, as águas oceânicas, elas são bastante dinâmicas. E nós vamos observar inicialmente, né, como que elas se movem, né, o que acontece em relação às ondas e às marés. Bom, as ondas, elas são criadas pelo vento que sopra sobre a superfície da água, e esse vento ela acaba transferindo a energia do movimento do ar para a água. E as ondas, elas atuam como importantes agentes de energia, constituindo-se a principal causa de erosão e gerando diversos tipos de correntes e diferentes padrões de transporte de areia. Então, as ondas, elas se originam pela ação dos ventos, mas também tremores de terra, né, outros eventos podem produzir ondas, e ondas muito grandes. Agora, as marés, elas são desencadeadas pela atração gravitacional que é exercida pela Lua e pelo Sol sobre o planeta Terra. A partir, é possível observar os movimentos de ascensão e descensão das águas marítimas em função da aproximação ou afastamento da Lua e da posição desta em relação ao Sol. A oscilação das marés, ela ocorre em média entre 12 horas e 24 minutos. Então, as marés, elas correspondem à subida e à descida do nível das águas de uma determinada região em intervalos de aproximadamente 6 horas. 6 mais 6, 12, né? Em virtude, né, do efeito gravitacional criado pela Lua e pelo Sol, certo? Bom, ainda falando sobre as marés, importante salientar que o desnível entre a altura mínima alcançada na maré baixa e a altura máxima atingida na maré denomina-se de amplitude da maré. Então, essa oscilação que se tem em alta, né, maré baixa, se chama de amplitude de maré, né, a qual varia de acordo com as fases da Lua. Então, por exemplo, quando a Lua ela se encontra na fase de quarto crescente e quarto minguante, ocorrem as marés de águas mortas. Nesses períodos, as variações das marés são menores, não há movimentação. Durante as fases nova e cheia, quando as forças gravitacionais do Sol e da Lua se somam, as amplitudes são maiores. Então, aqui nós vamos ter as chamadas marés de águas vivas, né, onde tem uma alta elevação, né? Agora vamos ver um pouco sobre correntes marítimas. Então, o que são correntes marítimas? As correntes marítimas são porções de água que se deslocam pelos oceanos e acabam apresentando características de temperatura, salinidade, pressão, velocidade e direção próprias, tá? Como que as correntes marítimas se originam? Então, elas são resultado de diversos fatores, como os ventos, né, o próprio movimento de rotação terrestre é um dos fatores,
as diferenças de temperatura, a salinidade das águas. Então, todos esses são fatores que acabam ocasionando as correntes marítimas. E esses elementos citados, eles são capazes de deslocar grandes massas de água. As correntes marítimas, elas têm capacidade de influenciar o clima das regiões onde elas atuam. Por isso, elas são extremamente importantes, né? Porque elas influenciam a umidade, elas influenciam a temperatura do ar. E as correntes marítimas, elas podem ser classificadas ainda de acordo com a temperatura do local aonde elas se formam. Então, vocês já certamente observaram aqui nesse mapa que nós vamos ter as correntes frias e as correntes quentes, né? Então, elas vão ter características de temperatura de acordo com o local aonde elas se formam. Então, vamos observar as correntes quentes, né? Aqui indicadas com a coloração vermelha. E se vocês quiserem observar na apostila de vocês, esse mapa está na página 53, tá? Então, as correntes quentes, elas formam-se nas zonas equatoriais, né? Aqui na linha do Equador, como vocês podem observar. Então, nessa zona que as correntes quentes vão se formar. Então, observem no mapa de vocês, nós vamos ter as correntes das Guianas, do Golfo do México, do Brasil, a do Sul Equatorial. Então, todas essas correntes, elas são quentes e elas elevam as temperaturas quando elas passam em áreas de altas latitudes. Então, pelos locais onde essas correntes passam, elas elevam as temperaturas. Agora, outro tipo de corrente que nós vamos ter é a fria. As correntes frias, como vocês já imaginam, elas originam-se nas regiões polares, né? Então, vejam que nós vamos ter as correntes do Labrador, as correntes de Humboldt, das Malvinas, de Benguela, a de Circumpolar Antártica. Todas elas vão ser correntes frias e elas podem provocar uma redução da temperatura da água oceânica local, né, aumentando a pressão atmosférica e diminuindo as precipitações. Então, as quentes, elas elevam as temperaturas e as frias, elas vão diminuir a temperatura, vão aumentar a pressão atmosférica e também vão diminuir as precipitações, certo? E as correntes marítimas são importantes ainda porque elas transportam plâncton, né? Então, dessa forma, elas contribuem para a formação de áreas com grande quantidade de peixe, né? Em locais onde a população vive de pesca, né? Essas correntes, elas são de extrema importância. Outra circulação que ocorre no mar, né, no oceano em geral, é a circulação termoalina. Bom, a circulação termoalina, ela é diferente das correntes oceânicas. Por quê? Porque ela se desloca em velocidades menores, porém, a circulação termoalina, ela acaba transportando maiores volumes de água. Então, ela vai se deslocar bem lentamente, porém, ela vai transportar um grande volume de água. Por isso, ela é diferente da circulação das correntes oceânicas que a gente acabou vendo agora há pouco, né? As correntes oceânicas, elas são mais rápidas e elas vão transportar uma quantidade de águas menor, né? E vai ser mais superficial. Agora, a circulação termoalina é uma circulação oceânica que ocorre em profundidade, né? Ela vai ocorrer na profundidade e ela está associada às diferenças de temperatura e também salinidade. E essa circulação, só para vocês terem uma ideia, pessoal, ela leva até séculos para completar o seu ciclo. Ela é uma circulação global, como vocês conseguem observar nesse planisfério, e ela comporta-se com uma vasta esteira de água
que retira calor das águas superficiais aquecidas, transportando essa energia para o fundo das bacias oceânicas e forçando as densas correntes frias e salinas de fundo. E a principal corrente marinha do mundo é a corrente circumpolar antártica. Ela se desloca do oeste para leste ao redor da Antártica, aparecida há 30 milhões de anos, né? Então, pesquisadores eles falam que ela apareceu há 30 milhões de anos. E a corrente subantártica, ela se move pelo mundo todo, né, como um sistema circulatório e, é claro, acaba desempenhando um papel importante no controle das mudanças climáticas, né? Então, pessoal, esses são os movimentos, né, que as águas oceânicas promovem, né? Então, assim nós finalizamos essa nossa unidade. E como atividade de hoje, eu quero que vocês abram lá nas páginas 58 e 59, nós temos as questões 25, as questões 25, 26, 27 e 28 para responder. Então, aqui, pessoal, foi 2 vezes 25, tá? Mas é 26. Questões 25, 26, 27 e 28 na seção Foco no Enem, das páginas 58 e 59. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição.